Seja bem-vindo a mais um devocional do Advento do Ministério Fiel. Nós estamos durante o mês de dezembro, até o dia 20, de segunda a sexta, publicando diversos devocionais a fim de preparar o seu coração para mais um Natal, para que de fato você comemore o Natal por aquilo que ele significa, que é o nascimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. No devocional de ontem, eu iniciei então essa minissérie de devocionais a respeito das preciosas lembranças do Natal. Comentei sobre a dificuldade que o mundo tem tido de se lembrar do aniversariante, que é Jesus Cristo. Conseguiram descristianizar o Natal. E você vê sobre tudo nas propagandas de Natal, no comércio, na internet, menos sobre o nascimento de Cristo Jesus. Mas que não precisa ser assim para nós. Cristãos que temos a Jesus Cristo como nosso Senhor e temos a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática. E então no devocional de ontem eu trouxe uma proposta do significado de Natal, que é a celebração do nascimento de Jesus Cristo e a bênção que isso nos traz. Explicando para vocês que o Natal é Cristo junto com diversas bênçãos, junto com o cumprimento de diversas promessas do Antigo Testamento para as nossas vidas, mostrando a fidelidade do Senhor e o seu amor para com o seu povo. Então eu trabalhei no primeiro devocional, por meio dos versículos 1 a 4, do capítulo 1 de Lucas, que o Natal nos lembra que a nossa fé é verdadeira. Assim como Lucas fala que o seu escrito, o seu evangelho é um relato histórico, pormenorizado de fatos, então nós podemos crer que o Natal não é apenas um momento de celebrar bons princípios, não é um momento só de boa filosofia, de bons pensamentos ou de boas vibrações, para usar um linguajar aí do mundo, mas é um momento de lembrar de algo muito sério. Deus invade a história. O Verbo se fez carne e habita entre nós para nossa salvação. Então, a primeira lembrança que eu trouxe é que o Natal nos lembra que a nossa fé é verdadeira. Eu gostaria de trabalhar hoje com vocês a lembrança número 2, que é sobre o nascimento de João Batista e de Jesus, que são duas concepções milagrosas. Então nós aprendemos no capítulo 1 ainda, a partir do versículo 8, sobre as diversas referências do Antigo Testamento ao nascimento de João Batista. Ele nasce de Isabel, esposa do sacerdote Zacarias, que era então estéril. No versículo 24 do capítulo 1 nós vemos assim: passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Depois, sobre o nascimento de Cristo, nós lemos o versículo 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Versículo 38, nós vemos Maria então respondendo, né? Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se assentou-se dela. Gostaria de trabalhar mais os textos do Cântico de Maria, o Cântico de Zacarias, mas no capítulo seguinte, vamos para o capítulo 2, nós lemos assim, a partir do versículo 4. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Estava acontecendo um recenseamento, né? Aqui mostrando que Jesus Cristo é então filho, né, de Davi, vem da linhagem davídica, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu contemplarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia ali lugar para eles na hospedaria. Então, queridos irmãos, do versículo 5 do capítulo 1 até o versículo 7 do capítulo 2, nós vemos diversas referências ao Antigo Testamento, mostrando que tanto o nascimento de João Batista quanto o nascimento de Cristo Jesus são nascimentos que foram profetizados centenas de anos antes
para que a redenção do povo de Israel acontecesse. Como vimos no propósito do livro de Gentio, no livro de Lucas, essas promessas feitas ao povo de Israel se estendem então aos gentios, a todas as nações. Então, tanto o predecessor do Messias, como vimos em Isaías 40, versículo 3, quanto o próprio Messias, que vemos em Isaías 7,14, Isaías 9,6, em diversos outros textos do Antigo Testamento, em Gênesis 3, por exemplo, foram profetizados, sendo esses dois os responsáveis pela restauração de Israel, onde um prepara o caminho, o outro executa a vingança e o juízo. Estes dois representariam a inauguração de um novo tempo para o povo de Deus. O surgimento desses dois ocorre milagrosamente, quase que simultaneamente, cumprindo todas as profecias a respeito. João Batista nasce de uma mulher estéril, Cristo nasce de uma virgem, nos mostrando que porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Versículo 37 do capítulo 1. Então, a segunda lembrança que eu queria trazer para vocês é que o Natal nos lembra que Deus é sobrenaturalmente fiel às suas promessas. Deus não somente cumpre as suas promessas, mas ele as cumpre mesmo que ele tenha que agir de maneira sobrenatural. A mão de Deus, a providência divina, age então por meio de milagres também, para que Deus cumpra os seus propósitos salvíficos, redentivos para com o seu povo. Então o Natal nos lembra, por meio do nascimento milagroso de João Batista e de Cristo Jesus, o Natal nos lembra que Deus é sobrenaturalmente fiel às suas promessas. Nele nós podemos então confiar. Deus requer do seu povo uma postura de humildade e sincera dependência diante dele, pois ele é fiel e cuidará de nós, mesmo que ele precise agir sobrenaturalmente. Tudo o que nós precisamos de fato, Deus proverá. O Natal nos lembra da providência do Senhor. Então o Natal está chegando. Lembre-se que Deus está cuidando de você. Cuidou durante todo esse ano e cuidará também ano que vem e cuidará para toda a eternidade. Você está nas mãos do Senhor. Se de fato Cristo nasceu, morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, você é um filho, uma filha amada de Deus e pode então contar com o cuidado do Senhor sobre a sua vida. Se ele não poupou o seu próprio filho por amor a nós, também não nos dará, juntamente com isso, todas as outras coisas? Deus está cuidando de nós. O Natal nos lembra que Deus é sobrenaturalmente fiel às suas promessas. E no episódio dos anjos e pastores, queria ver com vocês aqui, no capítulo 2 ainda, versículo 14, nós temos esse refrão. Espero que você se lembre desse episódio onde os pastores são avisados pelo anjo de que o Messias tinha nascido, e eles então veem uma milícia celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Depois, esses pastores que veem essa milícia de celestial cantando, eles vão até o Messias para verem o Messias com os próprios olhos. O Messias, Jesus Cristo, o bebezinho, recebe esses pastores na primeira visita à maternidade, né? E no versículo 20 diz assim: voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então, esse episódio dos anjos e dos pastores nos traz mais uma lembrança de Natal. Natal nos lembra que Cristo deve ser adorado, pois ele é o Rei dos Reis. Esse bebezinho que nasce numa manjedoura, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Majestade, o nome que é acima de todo nome. Lucas nos mostra neste relato a importância de Cristo. É revelado a humildes pastores, que eram os profissionais mais desprezados pela sociedade. É a esses profissionais, os pastores de ovelhas, que Cristo é revelado primeiro. Uma milícia celestial canta louvores a Jesus. Olha que coral que esses humildes pastores tiveram a graça de ver. Todavia, a revelação dada a esses humildes pastores são em termos muito gloriosos. É utilizado o termo boas novas, né? Que no grego evangelizomai, que é um termo que se davam ao imperador romano e às divindades, bem como os títulos de Salvador, Soter, e Senhor, Kyrios. Esses termos que são utilizados aqui eram termos utilizados para reis,
para imperadores, para divindades. Os anjos se utilizam do vocabulário mais pesado possível, no sentido de seriedade, para falar a respeito desse bebezinho. Que eles estão trazendo boas novas, estão contando o que está acontecendo, que Jesus Cristo nasceu e que ele é Salvador e que ele é Senhor. Os anjos cantavam que o Messias traria também paz, que era o mais esperado da parte de um imperador e de divindades. O que nenhum imperador, o que nenhuma divindade pagã conseguiu trazer, os anjos declararam que esse Messias estava então trazendo paz. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso único Salvador. Por isso, somente a ele devemos honra e glória. Então, o Natal nos lembra que Cristo deve ser adorado, pois ele é o Rei dos Reis. Precisamos enxergar a Cristo nesse Natal como quem de fato Cristo é, gerando em nós um desejo efusivo de louvá-lo e adorá-lo somente, bem como colocar toda a nossa esperança somente nele, detentor de todo domínio. O Natal também é um chamado à adoração. É um chamado à adoração, de lembrarmos que esse bebezinho que nasce, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a quem nós devemos toda a nossa vida, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Então hoje eu trabalhei com vocês essas duas lembranças, de que o Natal nos lembra que Deus é sobrenaturalmente fiel às suas promessas, e o Natal nos lembra que Cristo deve ser adorado, pois ele é o Rei dos Reis. Nos vemos amanhã em mais um devocional. Que Deus abençoe a sua vida.